A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 211º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para leitura os capítulos 59, 60, 61, 62 e 63 do livro do profeta Isaías. A inspiração do dia. Visões proféticas de um futuro glorioso para Sião. No capítulo 59, destaco os versículos 1 a 8. A mão do Senhor não está encolhida. Este trecho descreve outros pecados que impediram as bênçãos prometidas por Deus para o povo. No versículo 2, destaco: iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. O pecado e a iniquidade na vida do crente levantam um muro entre ele e Deus. Por causa dessa barreira, tal crente já não desfruta do favor de Deus, nem da proteção, socorro ou livramento. Também orações desse crente não serão atendidas. No versículo 5 destaco ovos de basilisco. Basilisco é uma cobra venenosa, também chamada de víbora. Dos versículos 9 a 14, destaco: por isso o juízo está longe de nós. Isaías fala aqui dos verdadeiros intercessores, pois reconhece seus pecados, confessando-os, e sentem tristeza por tal situação. No versículo 16, destaco: eu vi que ninguém havia. O Senhor viu a gravidade dos pecados de Israel e reconheceu que não havia intercessor para mudar o curso dos acontecimentos. Então ele mesmo decidiu estender o seu próprio braço para salvar o seu povo. O que aconteceu com a vinda de Jesus Cristo? Também agora é o Senhor Jesus Cristo quem pessoalmente intercede por nós no céu. Ele busca intercessores na terra para taparem o muro e ficarem na brecha, em favor da sua igreja, que carece de avivamento, dos perdidos que carecem da salvação. Dos versículos 17 e 18, destaco justiça como de uma couraça. Paulo citou duas frases deste versículo ao descrever a armadura do crente, a couraça da justiça e o capacete da salvação. A alusão de Isaías a vestes de vingança e ao favor aos seus adversários é uma predição do grande dia da ira de Deus no fim dos tempos. No versículo 20, destaco: virá um Redentor a Sião. Este Redentor é Jesus Cristo. Ele virá para aquele que sinceramente abandona os seus pecados e passa a servir ao Senhor. No versículo 21, destaco: o meu espírito, as minhas palavras. Deus promete que aqueles que renunciam aos seus pecadores e aceitam o Messias, o seu espírito virá sobre eles, e a sua palavra não se apartará de suas bocas. O Espírito e a palavra do Senhor sempre confirmarão o testemunho da igreja verdadeira. O povo de Deus deve proclamar o Evangelho no poder e na justiça do Espírito Santo. No capítulo 60, destaco os versículos 1 a 3, porque já vem a tua luz. Este capítulo é uma profecia declarando que, com a vinda do Messias, a glória de Deus estaria entre o seu povo e muitos gentios buscariam a luz. O Novo Testamento aplica estes versículos ao ministério ungido de Jesus na Galileia, com o começo do grande avanço missionário evangélico do Novo Testamento. Essa profecia começou a cumprir-se. Dos versículos 4 a 9, destaco: vem a ti. Esses versículos descrevem o futuro messiânico de nosso Senhor. Isaías vê a glória de Deus sobre Israel e as demais nações, se chegando a esse povo a fim de receber a luz e a salvação. Essas nações trarão ao Senhor oferendas das suas riquezas. No versículo 10, destaco: edificarão os teus muros. As nações contribuirão
com a mão de obra para o estabelecimento do governo de Deus em Jerusalém. Aqueles que se opusessem ao reino messiânico serão aniquilados. No versículo 19 destaco: nunca mais te servirá o sol para a luz. Esse versículo antevê a Jerusalém um novo céu e uma nova terra, em que Deus e o Cordeiro serão a luz eterna do seu povo. No versículo 21 destaco: serão justos. Durante o reino messiânico, Israel será caracterizado pela fidelidade e a justiça e não pela infidelidade e apostasia do passado. No capítulo 61, destaco o versículo 1 a 3. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Esta declaração do Messias e da sua unção relaciona-se à missão ou ao ministério. Quando Jesus começou o seu ministério, citou estes versículos e aplicou a si mesmo. Lucas capítulo 4, versículos 18 a 19. Seu ministério ungido incluía, primeiro, pregar o evangelho aos pobres, aos humildes e aos aflitos. Segundo, curar os espiritual e fisicamente doentes e quebrantados. Terceiro, romper os grilhões do mal e proclamar a libertação do pecado e do domínio satânico. E quarto, abrir os olhos espirituais dos perdidos para verem a luz do Evangelho e serem salvos. Estes quádruplos propósitos caracterizavam o ministério de Jesus Cristo e continuará a ser cumprido pela Igreja enquanto esta estiver na terra. No versículo 1 destaca o Espírito, Senhor, sobre mim. Neste versículo do Antigo Testamento temos uma alusão à doutrina da Trindade. O Espírito, o Senhor Jeová, em mim, isto é, Jesus. No versículo 2 destaca o dia da vingança. Jesus não incluiu esta frase quando ele citou esta profecia em Nazaré, visto que o dia da vingança só ocorreria na sua segunda vinda. O juízo contra os ímpios ocorrerá durante a grande tribulação e na volta de Cristo à terra. Dos versículos 4 a 9, destaco: edificarão os lugares antigamente assolados. Depois da segunda vinda de Cristo no fim dos tempos, Israel será reconstruído e outras nações trabalharão entre os israelitas e adorarão ao Senhor juntamente com eles. Os israelitas funcionarão como sacerdotes e ministros, ensinando e transmitindo aos outros a palavra de Deus. Dos versículos 10 a 11, regozijar-me-ei muito no Senhor. Depois da volta de Cristo, todos que integram o seu reino regozijar-se-ão, serão vestidos de salvação, isto é, pertencerão aos redimidos de Deus e da justiça, isto é, viverão segundo os padrões de Deus. No capítulo 62, destaco o versículo 1 a 12, Sião, Jerusalém. Este capítulo fala de um dia em que Jerusalém ficará repleta da glória do Senhor. O povo de Deus habitará entre os seus muros, e a paz e a alegria e o mundo inteiro se beneficiará da sua glória. No versículo 4 destaco Refizibá e Beulá. Refizabá significa meu prazer está nela, e Beulá significa desposada. Esses nomes indicam que Deus renovou seu concerto com Jerusalém. No versículo 6 destaco guardas que se não calarão. Deus colocou atalaias nos muros de Jerusalém, isto é, profetas e fiéis intercessores que nunca cessarão de orar pelos estabelecimentos do reino de Deus na terra e da glória de Jerusalém. De igual modo, os crentes do Novo Testamento devem orar incessantemente pela vinda do reino de Deus e o justo governo de Cristo sobre a terra. No versículo 11 destaco a tua salvação vem. Este versículo refere-se à segunda vinda de Cristo para estabelecer a justiça na terra e engrandecer Jerusalém por amor ao seu nome. Com ele vem o seu galardão. E por fim, o capítulo 63. Destaca os versículos 1 a 6. De Edom com vestes tintas.
Estes versículos expressam um julgamento divino futuro contra um mundo ímpio. Edom representa todos os poderes do mundo que se opõem a Deus e a seu povo. As vestes do Senhor estão manchadas de vermelho com o sangue dos ímpios. Note em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, onde a veste de Cristo é descrita assim: salpicada de sangue, quando ele volta à terra a fim de aniquilar os ímpios, impenitentes e rebelados contra ele. Dos versículos 7 e o capítulo 64, versículo 12, destacam as benignidades do Senhor. Isaías louva a Deus por sua compaixão e bondade, confessa os pecados de Israel e intercede por seu livramento do juízo e pela redenção por Deus prometida. No versículo 9 destaca o anjo da sua presença. Este anjo é provavelmente o anjo do Senhor, que, na realidade, trata-se do próprio Senhor. E por fim, o versículo 10. Destacam: contristaram o seu Espírito Santo. Contristar sugere afronta ao amor do Espírito Santo e rebelião contra os seus caminhos. O Espírito é uma pessoa divina que pode ser magoada e entristecida. Santo diz respeito à sua gloriosa santidade e à sua pureza imaculada. O Espírito Santo é concedido a todos os crentes a fim de levá-los à graça de Deus, a sua revelação, poder, amor, presença, direção e santidade. Que a leitura de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.